A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Oséias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos ainda na primeira parte, que fala sobre as experiências de Oséias. Nós já vimos a respeito da sua família, e a separação trágica, que é o primeiro discurso de julgamento. Nós estamos agora abrindo a parte final desta primeira, que é a restauração bondosa. Começa, então, a partir do verso 14 do capítulo 2, um outro discurso, um discurso de salvação. Então, ele já falou sobre o julgamento e agora ele vai falar sobre a salvação. E ele vai apresentar para nós uma série de promessas. Promessas muito semelhantes às promessas originais, mas que não são iguais porque são mais amplas do que as primeiras promessas feitas lá no Êxodo, feitas lá para os patriarcas. Então ele fala sobre um segundo êxodo e o triunfo. Então o primeiro êxodo, o êxodo que vai da salvação do povo do cativeiro egípcio para a dominação de uma terra que Deus daria para eles, que era a terra de Canaã. E o triunfo neste segundo êxodo, ou seja, o povo vai para o cativeiro, mas ele volta do cativeiro. Então vai haver o julgamento, mas um resto vai sobrar e vai se multiplicar para um triunfo. Vai se eliminar todas as menções aos Baalins, a Baal e todos os ídolos. O Senhor nos dá uma garantia de segurança contra ataques de nações, ataques de outros povos, ataque de outros homens e dos animais. Lembre-se que ele suscitou, ele levantou os animais e uma série de vegetais, invasores. Então, eram homens, exército, eram animais e eram vegetais invasores. Então, agora ele está livrando o povo destes três. E ele fala de um outro noivado, de um outro casamento. Vejam, um tempo lá na frente para o noivado, para um casamento e uma prosperidade depois desta aliança renovada, depois deste casamento que vai acontecer. Então vamos ver os detalhes disso tudo. Todo o caso de salvação é uma iniciativa de Deus. Nós não podemos fazer nada a não ser nos arrependermos para movermos o coração de Deus. O que move o coração de Deus é o nosso arrependimento. Mas quem tem a iniciativa, quem dá brecha, quem dá um acesso, quem possibilita a salvação é Deus. Deus é que nos dá isso. Nós não conseguimos criar essa circunstância. Deus é que nos dá essa iniciativa. E aqui ele fala da salvação e ele menciona o êxodo. Então, um novo êxodo, a gente viu agora há pouco. Esse êxodo é relembrado e as promessas no deserto são relembradas. E uma coisa interessante aqui, ele diz que novas vinhas, porque ele diz que o povo dele, Israel, o povo de Deus, a nação de Deus, ela é como uma vinha encontrada no deserto. Então, novas vinhas serão encontradas, ou seja, um novo povo, uma nova nação vai ser encontrada. E ele vai transformar o Vale de Acor, aqui tem uma foto, do ladinho tem uma foto do Vale de Acor. Acor é dificuldade. A tradução do Vale de Acor é Vale da Dificuldade. Foi um local de desobediência. Acã, um homem do exército do povo de Deus, quando foi para tomar a terra, eles entraram, eles invadiram Jericó, eles tomaram Jericó e, por ordem de Deus, Jericó toda
tinha que ser levada ao interdito, ou seja, tudo tinha que ser destruído, porque era de pecado, era a primeira cidade e tudo tinha que ser destruído, eles não podiam pegar nada. E o amado lembra da história, o Acã pegou. Acã pegou uma capa, pegou isso, pegou aquilo, pegou um monte de... Uma capa não, várias capas, várias coisas ele pegou e escondeu. Quando o povo foi para tomar a cidade de Ai, que era menor do que a cidade de Jericó, eles apanharam, levaram aí uma coça danada, uma surra danada, tiveram que sair correndo. E aí Josué ficou intrigado, o que aconteceu, o que aconteceu? O que aconteceu foi que Deus revelou para ele, tem pecado no meio do povo. E eles descobriram, eles lançaram sortes, eles foram de tribo em tribo, de família em família, até chegarem a Acã, e Acã confessou, de fato, eu pequei, eu não devia ter pego, e eu peguei, está lá escondido. Eles foram lá e acharam. Levaram Acã para o vale de Acor, e lá eles apedrejaram e queimaram. Amados, lembrem-se do seguinte, o salário do pecado é a morte. Acã morreu. Acã foi apedrejado e queimado, porque ele estava em pecado. O que é que Deus quer dizer com isso? Deus quer dizer que o pecado tem que passar pelo juízo, tem que passar pelo castigo. O castigo é a morte. Muitos vão morrer, Mas Ai, a cidade de Ai foi conquistada. Depois que houve o castigo do pecado, haverá vitória. E aí ele relembra a peregrinação do deserto, mas ele relembra que Canaã foi dominada e eles chegaram a possuir Canaã. Aliás, eles estavam possuindo Canaã até agora. E agora eles estavam idolatrando e, portanto, o pecado tinha que ser castigado, mas que haveria salvação. Então ele iria transformar Acor, que é dificuldade, em porta de esperança, que é bênção. Quando se fala de exílio, você lembra do Egito. Mas no povo de Deus não houve só o Egito como local de exílio. Para o Reino do Norte, teve a Síria como lugar de exílio. E para o Reino do Sul, mais para frente, vai acontecer Babilônia também. Então ele está equiparando agora, ele está lembrando do Egito, está dizendo, olha, vocês vão para a Síria, vocês vão para o cativeiro, como vocês foram para o Egito. Mas que quando o êxodo for renovado, o que é esse êxodo renovado? O povo vai voltar. E quando o povo vai voltar, as vinhas serão restauradas, as esperanças serão restauradas, mas agora sem nenhuma menção a Baal. E aí ele fala que o nome de Baal, que é Senhor, se nós formos traduzir o nome Baal, é Senhor, ele vai trocar o nome, não só um nome de Baal para Yahvé. Yahvé é aquele que é. Não é só isso, mas ele vai mudar para meu marido. Meu marido. E tudo antes vai ser esquecido, não vai ter menção, ninguém vai lembrar, ninguém vai fazer conta mais do que era anterior. Aquilo tudo de animal selvagem, de aves e vegetais daninhos, répteis venenosos, cobras, tudo isso vai ser revertido. Não vai mais ter arco, não vai ter espada, não vai mais ter arma, tudo isso vai ser quebrado e vai ser retirado. E aí o profeta fala, em 2:16, 18, olha o que ele fala aqui. Naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido. Não me chamarás mais meu mestre, meu senhor, Baal. Mas da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns e os seus nomes não virão mais em memória. Isso é esquecer.
Não vir mais em memória não é só um simples esquecimento, é simplesmente erradicar, é dizer não existe mais. Como quando Deus se esquece dos nossos pecados, não existem mais, ele se esqueceu, não existe. Então, o nome Baalim vai ser esquecido. Não existe mais, não virá mais à memória. Naquele dia farei por eles a aliança com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Da terra tirarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Isto é, Jezreel, que é o semear o povo pelos 4 cantos do mundo, agora vai ser Jezreel fazer uma multiplicação, um semear de semente mesmo, um espalhar de semente propriamente dito. O significado de Jezreel, que é aquela dispersão militar, vai ser trocado. Então, o arco assírio vai quebrar o arco israelita lá em Jezreel, lá em Megido, né, que é uma alusão, a gente já viu isso num dos primeiros vídeos. Isso tudo vai desaparecer e o povo, depois de ser levado cativo, vai ser repovoado, reintegrado, né? Então haverá uma nova aliança, uma semeadura em prosperidade. Não uma semeadura militar, mas uma semeadura em prosperidade. Não uma aliança como foi no Sinai, mas uma aliança mais profunda, mais íntima, de maior conhecimento. Lembrem-se que Israel, desde 743 até a captura da Samaria, 722, né, por mais de 20 anos, ele sofreu as agressões da Assíria. Ou seja, até o momento em que o arco quebrou, a espada quebrou, eles foram dominados e eles foram cativos, né? E depois Deus está dando esse livramento. Um novo relacionamento é um relacionamento de natureza legal e contratual. Quando Deus fala para Oséias que ele vai tomar agora em casamento, que ele vai se casar, né, com Gomer, isso significa dizer que a aliança é diferente. Naquela época, o contrato de noivado era um contrato legal, era um contrato cheio de fases e cheio de detalhes. Então, fazia-se o contrato, a mulher estava prometida para o homem e é como se ela já estivesse casada, mas ela ainda não coabitava. Então, eles não moravam juntos, mas era como se já fosse o seu esposo. Então, qualquer coisa que acontecesse já era adultério. Esse novo relacionamento, ele é um relacionamento mais ou menos assim. Então, é uma aliança que Deus está propondo para a nação. Deus está pedindo em casamento. E a soberania de Deus é que tem poder para isso. Porque ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Este relacionamento é um relacionamento renovado, como se fosse um casamento feito em todo o respeito aos detalhes do noivado. Israel e Deus estavam ficando noivos. Haveria uma intimidade, uma integridade na união. Ou seja, quando ele fala em meu marido. Então, antes ela falava meu amante. É diferente. Agora é meu marido. Então, existe intimidade, existe integridade, existe paz, existe segurança, existe prosperidade, existe bênção. Existe bênção agora. Os filhos vão ter os seus nomes alterados. Então, Jezreel vai passar a Jezreel com semeadura. Lo-Ruamá para Ruamá, Lo-Ami para Mi.
Os casamentos, então, eles envolviam, além disso que eu falei agora há pouco, eles envolviam também um dote. E que dote era esse? Está lá no verso 19 e 20, ainda do capítulo 2. Desposar-te-ei comigo para sempre. Segurança, paz, fidelidade. Eu te desposarei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. Este é o dote de Deus. Eu te desposarei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então vamos analisar agora isso aqui. Justiça é Sedeque. A gente já tinha visto em outros vídeos Sedeque e justiça. O que quer dizer essa justiça? Justiça quer dizer retidão, quer dizer correção, agir corretamente, agir em respeito na estrita obediência do que Deus determina. Deus, ele é soberano, mas ele também é salvador. E ele, em justiça, de forma firme, de forma leal, de forma correta, ele vai julgar o povo. E depois de se casar com este povo, com esta nação, ele vai defender este povo de qualquer outro povo, de qualquer outra nação. Ele defende. É ele que está ali, porque ele é o esposo. Ele está colocando como dote desse casamento a justiça. Mas também o juízo, bispado, que é imparcialidade no julgamento, retidão de decisão. Ele é santo, ele é justo. E porque ele é santo, ele é justo, ele vai aplicar o juízo quando necessita aplicar o juízo. Mas ele é benigno, recebe. Ele é leal à aliança. Ele é leal às promessas cumpridas de orientação, de proteção, de livramento, de perdão. Ou seja, ele vai tentar manter a aliança até o último momento. Ele também entra no dote do Senhor, entra misericórdia, rahamim, que é ternura e compaixão diante do fraco, diante do necessitado, diante do oprimido. Ele entra com fidelidade, Una, que é aquela característica de quem se pode confiar, porque ele é fiel. Eu posso confiar nele? Sim, porque ele é fiel. Ele vai cumprir as promessas que ele me fez na aliança, é um dote dele. Integridade nas obras que ele fará a meu favor, na altura e no cumprimento inigualável de sua credibilidade. Nele eu posso confiar, e somente nele eu posso confiar. Deus nos dá, quando faz aliança conosco, ele nos dá como dote isso tudo. Agora veja, o verso 20 diz que nós conheceremos, o povo conhecerá. E o que significa esse conhecer? Deus, então, ele entra com a parte dele no dote. E agora ele espera que a gente responda. E essa resposta que nós vamos dar, que Israel vai dar, que o povo de Deus vai dar, que Gomer tinha que dar, era uma resposta à altura daquilo que Deus traz para a aliança. Deus traz justiça, juízo, benignidade, misericórdia e fidelidade. Ele traz 5. E o que é que eu respondo? Eu respondo com lealdade e obediência. Obediência significa conhecimento. Conhecer, ser leal, obedecer. Em justiça, cumprindo as exigências da aliança,
Porque como ele traz como dote isso, eu também tenho que responder assim. Como ele é santo, eu tenho que ser santo. Como a vida é reta, né? O agir de Deus é reto, o meu agir tem que ser reto. Juízo na defesa dos direitos de cada um, de cada membro da comunidade, de cada irmão. Benignidade, porque eu vou estender a graça para outras pessoas. Com a mesma boa vontade que Deus demonstra, eu também tenho que demonstrar. Tenho que ser benigna. Misericórdia, no interesse que eu tenho em auxiliar, em ajudar, especialmente aqueles que são fracos, aflitos e necessitados. Fidelidade, porque como eu posso confiar em Deus, eu tenho que cumprir tudo aquilo que está na minha obrigação de obediência, de fidelidade. Aquilo que é promessa no desempenho de obrigações, no desempenho das regras, eu tenho que cumprir. Amados, nós carecemos, nós precisamos do dote de Deus. Nós precisamos receber o dote de Deus. E nós precisamos conhecer a Deus. A nossa oração tem que ser no sentido de que nós possamos conhecer cada vez mais. Isso significa maior intimidade, maior conhecimento, maior relacionamento com Deus. Eu preciso do dote de Deus e eu preciso do conhecimento de Deus. Vindo, indo, trocando, né? Nesta comunhão íntima. A declaração de salvação está na restauração da fertilidade e da alteração dos nomes dos filhos, né? Então, tanto a fertilidade vai ser restaurada, quanto os nomes vão ser trocados. Semeá-la-ei para mim na terra, Jezreel, e mostrarei amor à não amada, Lo-Ruhamá. Direi a não meu povo, Lo-Ami. Tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. O nome e o sentido dos filhos vão ser alterados. Quando ele fala de restauração da fertilidade, ele reverte também as sentenças de privação. Então existe uma comunicação, existe um agir entre Deus, a natureza e o homem. Oséias para os céus. Oséias vai comunicar para os céus que são a fonte das chuvas. E os céus comunicam para a terra como fonte das colheitas. A terra para a própria colheita, das colheitas para Jezreel, né? Fazendo uma afronta para os Balaíns que se achavam, agora eles não se acham mais, Jezreel para as colheitas, das colheitas para o solo, do solo para o céu, do céu para Deus. E a resposta de Deus, Deus semeando Jezreel. Amém, amados? Bons estudos.